bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu já vou logo avisando pra vocês que a pessoa que hoje está assim, de 0 a 10, 5, tá? Porque a gente tem, né, assim, esses altos, esses baixos, esses mais ou menos, esses vários tons de cinza, então meu cinza hoje tá no médio. E, enfim, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre o autismo e a depressão. Vou tentar conciliar em um vídeo só os dois assuntos, porque o autismo em si eu vou falar em um vídeo separado, porque é uma história assim bem gigante, que precisa assim de um vídeo exclusivo para ele. E como a depressão eu vou dividir em umas 3 partes ou 4 no máximo, para poder contar para vocês a minha história aí com a depressão. Então vamos lá. O autismo do Henrique eu descobri quando ele tinha 1 ano e 3 meses. E quando a gente descobriu o autismo dele, foi um baque muito grande pra gente. Eu já desconfiava antes, mas quando você escuta do médico que realmente a criança está dentro do espectro autista, você leva meio que um choque. Independentemente do diagnóstico, né, que a criança tem, para os pais é um grande baque. E quando o doutor deu aquele diagnóstico pra gente, confirmando que realmente ele é um autista, ele está dentro do espectro, de mãe eu virei aluna. Comecei a estudar todas as formas do autismo, eu lia muito, eu pesquisava muito, as terapeutas do Henrique, porque a gente foi criando aí um vínculo, né, um conjunto, uma família, para poder tratar o Henrique da melhor forma possível. Que graças a Deus eu consegui ter uma equipe muito boa, que me ajudou bastante. Só que aí eu deixei de ser mãe para ser aluna e fiz com que o Henrique fosse ali, como se diz, minha matéria. Por quê? Porque eu comecei a tratar Henrique como, tipo, autista Henrique. Eu não tratava Henrique autista. Eu tratava o autismo, eu vivia o autismo, tudo pra mim, tudo ao meu redor, tudo na minha vida, o que eu comia, o que eu bebia, o que eu fazia, eu deixava de fazer, era autismo. E eu não entendia que antes do Henrique ser um autista, ele é uma criança. Então, aquilo foi cada vez mais pesando pra mim, sabe? Tornando mais difícil pra mim. E os estudos aí falam que a criança, para ela ter um empenho quase 100% ou 100%, digamos assim, ela tem que ter no mínimo 44 horas semanais de estímulo para que ela desenvolva. Isso, claro, não só em casa, juntando todo um fator, né? Escola, terapia, casa. E cada 30 minutos que eu ficava sem aplicar a terapia no Henrique, pra mim era um fardo muito grande, era uma culpa muito grande. Então eu não sabia como lidar com aquilo. E com o passar do tempo, eu fui perdendo o controle de mim, fui deixando de me ver, me olhar, me cuidar para cuidar do autismo. E depois foram surgindo outros fatores que foram pesando cada vez mais. Eu não tive um apoio familiar que estivesse ali presente comigo, que estivesse ali me dando força, me dando apoio. Não tive isso. E essa questão também familiar, nunca me vi inclusa, nunca me vi como parte, como membro da família. Isso sempre me deixou, sempre fez com que eu me sentisse muito sozinha. E dentro do meu lar, eu não tinha compreensão, eu não tinha, como eu vou explicar para vocês, aquele fator de, eu não tive um fator que
me segurasse e falasse comigo assim, era calma que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo, vai passar bem. Não. Então, cada vez que foi passando, eu fui notando coisas pequenas modificando em mim. Como o que, por exemplo? Eu já não tinha ânimo de levantar da cama mais, eu já não tinha ânimo de me arrumar mais, eu fiquei sem lavar cabelo por dias, eu fiquei dias sem comer, eu perdi 10 quilos nessa época, eu fiz da minha cama, do meu travesseiro, os meus melhores amigos. Eu criei um mundo na internet, no telefone, um mundo que eu fui cada vez mais me isolando de todos que estavam à minha volta, de uma certa forma sem perceber, mas depois eu fui notando o quanto eu estava me afastando e o quanto eu fazia com que as pessoas se afastassem. Mas ninguém nunca chegou pra mim, principalmente família, principalmente aqueles que eram tão próximos, para perguntar, Nayara, o que tá acontecendo que você tá tão afastada? Não teve isso. E isso fazia com que eu percebesse que eu não fazia falta na vida de ninguém. Fazia eu perceber com que o porquê da minha existência. Aí eu comecei a fazer questionamentos para mim, fazer questionamentos para tudo à minha volta, do que valia a pena, do que não valia a pena. E aí eu perdi o ânimo, perdi a força. Literalmente, você perde a força de levantar, você perde a força de querer fazer alguma coisa, você perde o ânimo para tudo. Você perde a coragem para muita coisa, você perde o brilho e quando você vai passando os dias, você percebe que você tá assim, afundada. Aí você olha assim, tenta ter uma esperança de tipo assim, poxa, será que vai vir alguém me resgatar? Entende? Alguém pra me tirar daqui? Porque às vezes você tá ali sorrindo, você tá ali brincando, você tá ali... Porque quem convive comigo sabe, eu sou uma pessoa super ativa, eu gosto de brincar, eu gosto de conversar, eu sou muito faladeira, eu gosto de estar sempre assim, ativa mesmo, sabe? E você meio que vai deixando de fazer aquilo. Então, quando você chega nesse ponto, você começa a perceber que você tá começando a ficar esgotada de tudo, sabe? É um sentimento que te acompanha o tempo inteiro. Um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, um sentimento de desespero, um sentimento de solidão, um sentimento assim que parece que ele te prende o peito, assim. Então, pra mim, a depressão é isso. Ela chega sem avisar, ela vai tomando conta aos poucos do seu dia a dia, você vai perdendo aos poucos certas habilidades, você vai deixando de fazer algumas coisas, ou então você vai ficando em uma coisa só e deixa as outras coisas sem fazer e vai indo. Você se vê trancada, você se tranca para todo mundo, se tranca para todos e a gente fica num nível meio que sem paciência também. Então é isso, gente. O início da minha depressão foi assim. E aí na descrição eu coloquei pra vocês que eu vou falar também sobre o aborto e a mutilação, que vai vir nos próximos vídeos, ok? Porque senão esse vídeo fica muito grande e ninguém vai dar conta de assistir até o final. Então vocês me desculpem hoje por estar um pouco pra baixo, porque realmente, como eu prometi pra mim mesma de fazer os vídeos, cumprir essa missão, porque é uma meta, é um foco, porque a gente precisa colocar metas e focos na vida da gente. Eu vou postar sim esse vídeo amanhã, peço desculpa pra vocês, mas é uma realidade que ela não pode ser negada, né, pra ninguém nesse mundo. E na próxima quarta-feira, então, a gente volta falando sobre o aborto e
Até mais, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar e não deixa de clicar no sininho que tem aqui embaixo para vocês receberem notificações sempre que tiver vídeo novo. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!